Pastor Gabriel, Batalha do Armagedon, o que é essa batalha? Podemos assimilar essa batalha com Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, como alguns fazem? Ou essa Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39 nada tem a ver com a Batalha do Armagedon? Uhum. Pode falar um pouco sobre essa batalha? Sim. Por incrível que pareça, para nós entendermos bem essa ideia de Gog e Magog, nós precisamos retornar ali ao Gênesis. Logo ao pós-dilúvio, onde nós vemos os descendentes de Noé, para onde cada um se espalhou. Então nós vemos ali que a descendência de Cã, eles colonizaram um pedacinho do Oriente Médio, principalmente a África. A descendência de Sem ficou mais no Oriente Médio, e a descendência de Jafé, ela colonizou metade para a Europa e a outra metade para a parte norte da Ásia, né? E então, ali nós vemos a parte de Gog e Magog, né? Porque Magog, ele foi um descendente de Jafé. Então, ele colonizou aquela parte onde hoje seria a parte ali dos países eslavos, o leste europeu, a Rússia. E se nós olharmos no mapa até hoje, né? É interessante, há pouco tempo atrás eu fiz essa pesquisa. Você pode, inclusive, repetir isso na sua casa. Você pega no Google Maps, coloca lá Jerusalém. E aí você vai exatamente em linha reta para o norte. Qual é a grande cidade que tem mais ao norte de Jerusalém? Moscou, a capital ali do povo do norte. E se você for retinho para o leste, um pouco mais longe, qual é uma grande cidade que está exatamente ao leste de Jerusalém? Pequim, né? A cidade também do povo do Oriente, né? Dos chineses hoje. Então, quando o povo israelita falava de Gog e Magog, eles estavam se referindo assim, até os confins da terra, até os povos mais distantes que a gente conhece, porque o povo que eles conheciam, que morava mais distante, era o que hoje nós conhecemos como os russos, os do extremo norte de Israel. Então é dessa ideia de Gog e Magog, né, que viria até dos lugares mais longínquos conhecidos deles. Mas voltando na questão de Gog e Magog, existe uma diferença entre a guerra de Ezequiel 38 e 39 para a descrição de Apocalipse 20. São completamente Em diferentes. momentos diferentes. Isso, essa expressão Gog e Magog, ela na verdade se refere assim: desse exército virá até pessoas dos lugares mais distantes do mundo. Então, isso que quer dizer Gog e Magog na cabeça de um israelita. Até os lugares mais longínquos do mundo conhecido vai vir gente fazendo parte desse exército, né? Por isso que essa expressão se repete nos dois. Mas a de Ezequiel 38 e 39 ocorrerá durante o período tribulacional. Eu acredito que seria ali no finalzinho da primeira metade dos 7 anos. Porque Ezequiel 38 vai dizer que Israel será atacado num período em que ele estará em paz, depois de ter se recuperado de um grande período de guerra, e estará vivendo em sua terra pacificamente. Ou seja, tem que ser depois da criação do Estado de Israel, e depois da criação desse Estado tem que ser um período em que Israel estiver em paz. Quando ela terá paz, mesmo que uma falsa paz? A partir do acordo assinado pelo anticristo, que será quebrado no meio dos 7 anos. Por isso que eu cravo nessa primeira metade da tribulação Gog e Magog, porque é o único período que nós vemos que Israel já existe como nação e estará em paz, antes da volta de Cristo, do milênio, lógico. Então ali haverá esse ataque surpresa dessa coalizão de nações, que basicamente são as nações que fazem essa divisa entre Israel e a Rússia. Né? Então, todos esses países intermediários, e aqui nós podemos colocar Alemanha, Paquistão, Irã, Iraque, esses países aqui, até chegar na Rússia. Né, eles farão uma coalizão para fazer um ataque surpresa contra Israel, mas a Bíblia já nos diz que o próprio Deus irá intervir de forma sobrenatural, ganhar essa guerra para Israel e deixar todo mundo boquiaberto com isso, porque humanamente falando, eles não teriam condições de vencer nem de reagir a esse ataque. Já o Gog e Magog de Apocalipse 20, ele é após o milênio. É quando Satanás é solto
para tentar as nações, e aqui é principalmente os descendentes daqueles que sobreviveram à tribulação e entraram no milênio, que esses já nasceram no milênio, não conheceram nada do que houve antes, esses que poderão ser seduzidos por Satanás. E aí ele fala que Satanás reunirá um grande exército como a areia do mar até de Gog e Magog. Então volta a mesma ideia, até das terras mais distantes, mais longínquas, ele irá conseguir arrebanhar pessoas para fazer parte desse exército. Mas aqui é completamente diferente, porque a Bíblia diz que quando eles chegarem às portas de Jerusalém, dessa vez não vai nem ter guerra, né? Deus fará cair fogo do céu e os consumirá a todos. Eles morrerão carbonizados. Então não tem como conciliar. Porque na volta de Cristo, ele destrói o exército do anticristo e conclama as aves dos céus para que devorem as carnes. Já depois do milênio, eles serão carbonizados, então não vai sobrar carne para a ave comer, né? Por isso que a gente não consegue conciliar como um único evento, como alguns grupos tentam fazer. E o Armagedon ocorre no final dessa tribulação. Isso, eu posso dizer que logo após esse ataque surpresa de Gog e Magog ali no final da primeira metade, ele junto com a ressurreição das duas testemunhas, são os eventos que dão o gatilho para que Satanás quebre o seu acordo. Porque até ali, o povo de Israel principalmente, estava acreditando que ele era o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo e estavam voluntariamente seguindo a ele. Mas com o testemunho das duas testemunhas, depois sua morte e ressurreição, e já esse ataque surpresa que foi Deus que livrou eles e não o anticristo, ele cairá totalmente em descrédito, né? E aí sim ele será obrigado a quebrar o seu acordo e se impor por meio da força. E é por causa disso que Israel foge para o deserto, né, onde será sustentado ali pela figura da mulher de Apocalipse 12, e a gente sabe que as bases secretas de Israel, do exército israelense, ficam no deserto do Negueb, né, no subsolo do deserto. Então é ali que eles se refugiarão e se prepararão para a guerra. Então nesse meio tempo, Apocalipse 16 vai dizer que 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saem da boca do anticristo, falso profeta, e de Satanás, e que eles são emissários que irão percorrer o mundo convocando os exércitos das nações para virem ao Vale de Megido, o Armagedon, para se juntarem ali, se reunirem e lutarem contra Israel. Então isso é a guerra do Armagedon. É esse levante das nações comandados pelo anticristo ou convocados por ele. Eles se reúnem ali onde hoje a gente chama mais ou menos ali da Cesareia de Felipe, aquele pedacinho que é o comecinho ali do Vale de Megido. E vão se reunir ali para depois descer para o deserto e atacar o povo de Israel, o exército israelense. Mas a Bíblia também mostra que eles não estão totalmente assim unidos entre si e nem totalmente fiéis ao anticristo. Então o anticristo, como já percebe a chance de haver ali uma revolta contra ele, desses exércitos das nações, principalmente os reis do Oriente, né, e os países asiáticos com um exército de 200 milhões, Daniel 11 vai dizer que ele sai da cidade santa e fixa seu acampamento entre o Monte Santo e o mar, né? O grande mar é o mar Mediterrâneo. Então, se você olhar o que fica entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, o Vale de Megido. Então a Bíblia diz ali que ele sai de Jerusalém e fixa o seu acampamento no Megido para já esperar os exércitos ali, né? Para não dar muita chance de ter um levante, uma revolta contra ele. Né? E ali sim eles vão se reunir e descer o Vale de Megido em direção ao sul ali de Israel para atacar o povo de Israel. E esse já é o cenário do final dos tempos, é o ápice da guerra do Armagedon. E aí nós chegaremos naqueles eventos de Zacarias 14, onde a Bíblia fala que naquele dia o Senhor se levanta para a batalha, como ele faz em dia de guerra, e que ele descerá dos céus em glória, os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras, e ele próprio vencerá a guerra para Israel.